Agora, o que é facto é que os 23 milhões que eram transferidos através do protocolo de delegação de competências até 2013 eram calculados, tal como o Filipe já exemplificou em relação à Mafra, com base nos mesmos critérios técnicos para todas as freguesias e, portanto, os montantes eram calculados e eram determinados em função da aplicação desses critérios aos quilómetros de passeio, ao número de jardins, portanto, à realidade concreta que estava em causa em cada protocolo. Dizer-vos também que este novo menu de competências próprias em Lisboa integra algumas competências que não estão no cardápio das competências legalmente legáveis, como seja a higiene urbana, e, portanto, do que diz respeito à varredura, à lavagem de ruas, deservagens de passeios, limpeza de papeleiras, portanto, tudo o que não é remoção noturna, essa higiene urbana passou em competência própria para as freguesias e, portanto, há nuances, há diferenças, não é só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista das próprias competências materialmente. Eu acho que aqui sim, materialmente faz sentido, não faz sentido do ponto de vista formal do mecanismo, mas faz sentido do ponto de vista material poder haver competências diferenciadas, tal como nos acordos de execução, nem todas as câmaras do país colocam as mesmas competências a delegar. Eu, por acaso, aqui não sei se o licenciamento de espaço público está ou não incluído no acordo de delegação, mas em muitos municípios é um dos itens que é normalmente riscado do cardápio a delegar nas freguesias. Porquê? Porque cria uma nova receita própria para a freguesia. E, portanto, essas, por exemplo, são daquelas que normalmente ficam de fora dos acordos de discussão, pelo aquilo que eu tenho. Mas aqui fazem parte. Ainda bem. Por aquilo que eu tenho percebido. E em Lisboa também é uma das competências que transitou na transferência de competências próprias, até criou um mecanismo novo e curioso, porque o poder regulamentar continua na Assembleia Municipal, salvo se a própria Junta fizer um regulamento próprio, portanto a lei tem essa flexibilidade, e as competências de fiscalização, essas sim, continuam na esfera do município, o que não impede que cada freguesia possa verificar o cumprimento ou não das normas, que é diferente de fiscalizar, não dá origem a auto, mas pode dar origem a um ofício que se pode transformar depois num auto já verificado pelo próprio agente da Polícia Municipal. E, portanto, voltando ao início deste segundo comentário, aí agora como responsável da ANAFRE, dizer-vos que, de facto, acho que o caminho a fazer é um caminho de clarificação, sobretudo deste mecanismo legal que criou esta figura das competências legalmente delegáveis, sendo que eu acho que esse caminho deve ser feito com muito diálogo, envolvendo os municípios e as freguesias, envolvendo a ANAFRE, envolvendo a Associação Nacional de Municípios, e pondo as coisas em cima da mesa e às vezes não tendo receio de falar nelas. Porque, de facto, para que as competências legalmente delegáveis possam se transformar em competências próprias diretamente das freguesias, é preciso resolver o problema do financiamento e dos recursos. E não se resolve o problema do financiamento e dos recursos sem discutir de onde é que ele sai. E, portanto, assumir que há competências que estão nos municípios e que devem estar nas freguesias, e aí é natural que seja um recurso que sai dos municípios e que passa para as freguesias, e é preciso criar um mecanismo que cubra esta realidade, e bem sei que não é fácil, mas acho que com diálogo e já agora também com algum reforço do financiamento das autarquias locais, quer seja por reforço das câmaras municipais, quer seja por reforço da participação das freguesias nas receitas dos impostos do Estado, isto para vos dar assim uma ideia das grandezas. O Fundo de Financiamento das Freguesias, eu às vezes para números sou um bocadinho como o engenheiro António Guterres aqui há uns anos, a calcular uma percentagem do PIB, mas vou tentar não falhar. O Fundo de Financiamento de Freguesias orça, salvo erro, em 184 milhões, grosso modo. E num estudo que nós fizemos dos últimos anos, dos últimos 20 anos, salvo erro,
ele andou sempre a oscilar entre os 182 e os 202 milhões, portanto nunca passou desta fasquia. Ora, o Orçamento de Estado, na sua dimensão, e o Bernardino Soares era deputado, se calhar tem estes números mais presentes do que eu, de 2004 para 2014 cresce de 70 milhões para 70 mil milhões para 130 mil milhões. Portanto, é destas gotas, quer dizer, nós estamos aqui todos a discutir os tostões enquanto os outros nos passam à porta com os milhões. É um bocadinho isto que se passa, porque, de facto, tenta-se agregar freguesias para que, do ponto de vista da imagem, passe uma imagem de economia ou de controle ou de diminuição da despesa pública, quando o Fundo de Financiamento de Freguesias, que é aquilo que financia a totalidade das freguesias, com exceção das receitas que vêm da Câmara de Lisboa para as freguesias no âmbito desta lei própria, é de 184 milhões, num orçamento de 130 mil milhões. E, portanto, estamos a falar, obviamente, numa gota no oceano. E não quero falar mais de números antes que me engane. Enganei em quê? O Orçamento de Estado. É quanto? Nunca passou de 90 milhões. Não, 90 milhões não pode ser. 90 milhões. Não pode ser. Bom, sem falarmos, Mas eu vou ver. Sem falarmos em números, para além daquele célebre que um investimento na freguesia, €1 investido nas freguesias equivale a 3 euros. Filipe. Queria só dizer uma coisa. Eu não acho, passo o termo, um atestado de minoridade às freguesias, havendo estes relatórios trimestrais. Porque se a Junta de Freguesia merecer da aprovação, é facto da Assembleia de Freguesia, acordou em determinados valores para determinadas tarefas com a Câmara Municipal, que é de onde veio o dinheiro, mal ou bem é a lei que temos, não vale a pena a gente estar a dizer que devia ser assim, nós sabemos como é que devia ser, como é que pensamos. Temos de cingir àquilo que a lei diz. E se o dinheiro vem da Câmara Municipal, se a gente assume, o Presidente da Junta, a Assembleia de Freguesia assume contratos interadministrativos, acordo de execução, quem enviou o dinheiro tem que ver se o dinheiro está a ser aplicado, porque isto é fácil de ver. Há muitas freguesias, no Conselho houve e nos outros conselhos também há os que cumprem e os que não cumprem. Há os que pegam o dinheiro que vem da Câmara e fazem coisas que não estão nos acordos. Não é desviar o dinheiro, eles gastam na freguesia, mas coisas diferentes. Deixam os jardins por cortar a relva e vão fazer outras coisas. Portanto, as coisas, acho que quem dá o dinheiro, mal ou bem, volto a dizer, é aquilo que é possível neste momento. As coisas devem ser vistas, se estão a ser feitas, se não estão a ser feitas. Não é uma questão de passar um atestado de minoridade às freguesias. A Assembleia, com certeza, que deve ver, a Assembleia de Freguesia, mas a Câmara que disponibiliza as verbas. Portanto, se nós assumimos um acordo, não temos que fugir a ele, nem que ter medo de mostrar o que é que estamos a fazer. Se as verbas foram consignadas, uma verba para, por exemplo, para limpeza e tratamento de jardins, a verba tem que ser aplicada, é lógico. Não vejo isso nesse prisma. Aliás, para isso é que a Assembleia de Freguesia tem assim como a Assembleia Municipal tem um documento de análise de gestão em todas as sessões ordinárias para poder avaliar qual é o cumprimento ou não do orçamento e das tarefas. E quem fornece e quem dá o dinheiro para aquilo também. Claro. Não há que ter medo. Mas o que nós defendemos é que não sejam as câmaras a dar o dinheiro, mas sim o Orçamento de Estado. Portanto, não é isso é um passo à frente, não acho que... Bem, eu queria só, se a Sra. Presidente me permite, aqui uma nota de rodapé, só para ter os números à frente, e agora não há forma de fugir. A proposta de Orçamento de Estado para 2015 era de 140 mil milhões de euros, 151 milhões e 634 euros e uns cêntimos, e o Fundo de Financiamento de Freguesias é 184 milhões. Portanto, a proporção de 2015 é 140 mil milhões, o volume total, a dimensão total de todo o perímetro do Orçamento de Estado, e o Fundo de Financiamento de Freguesias 184 milhões. Isto em 2015.
Em 2014, por exemplo, a dimensão total do Orçamento de Estado eram 172 mil milhões. Portanto, desapareceram aqui 30 mil milhões, mas isso é outra história. E se recuarmos a 2004, a dimensão total do Orçamento de Estado eram 78 mil milhões e do Fundo de Financiamento de Freguesias 184 milhões e 508 mil euros. E, portanto, como veem, em 10 anos, a dimensão do Fundo de Financiamento de Freguesias manteve-se nos 184 milhões para todas as freguesias do país e a dimensão do Orçamento de Estado cresceu de 78 mil milhões para 140 mil milhões, sendo que há aqui uns anos por meio, como em 2012, que chegou a atingir os 188 mil milhões, e o Fundo de Financiamento das Freguesias continuava nos 184 milhões. Uma gota d'água num oceano imenso. Glória. Bom, só para clarificar a minha intervenção de há bocadinho. Fique bem claro que eu não sou contra as avaliações. Deve ser até das pessoas que mais colaboram nas avaliações. E não há nenhum problema nisso. Acho que é legítimo que quem delega veja se efetivamente o dinheiro é bem gasto ou não, até porque a história nos diz que, de facto, em muitas ocasiões isso não acontece. De qualquer forma, aquilo que eu tentei dizer é o seguinte: a partir do momento em que as verbas são delegadas com determinado fim, nós, por força do Fundo de Financiamento das Freguesias, ficamos de pés e mãos atados, passa a expressão. Ou seja, passamos atestados e assinamos atestados. O resto das verbas das juntas de freguesia são gastas de acordo com aquilo que é o acordo que é assinado com a Câmara Municipal e que depende de ambas as partes, como é óbvio, mas limita aquilo que é a ação política de um Presidente de Junta democraticamente eleito como um Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara gera as suas verbas, que são transferidas diretamente do Estado, que não é avaliado pelo Estado, é avaliado pelo cidadão eleitor, e nós gerimos verbas passadas por um Presidente de Câmara, que também elegemos, que nos avalia, mas que não vota em nós, quem vai votar é o eleitor. Portanto, aqui é que o paradigma é diferente. E, portanto, é nesta base que não é a avaliação que está em causa. Não temos qualquer problema na avaliação. Aliás, às vezes até é considerado, digamos que, formativo e tem sido. E eu dizia agora aqui a título de brincadeira ao nosso Presidente de Câmara, eu hoje tive de manhã um engenheiro e à tarde tive outro. Não significa que isso às vezes não seja até, digamos que, considerado alguma intromissão por alguns Presidentes de Junta e até por alguns Presidentes de Câmara. Mas não vejo no meu caso. Aquilo que me faz é ficar condicionada em termos daquilo que foi o fim para que eu fui eleita e a proposta que eu fiz às pessoas quando me candidatei a gerir aquele território. E, portanto, esta lei não veio a meio do jogo, mas digamos que veio alterar as regras do jogo e que o cidadão não está preparado ainda para elas. E não é só no município de Loures. Os acordos de execução, a Lei 75 é para o país todo. E, portanto, é aqui que difere a metodologia. Concretizando e terminando, eu fiz algumas obras de investimento grandes em anteriores mandatos que neste momento não consigo fazer e que a população já está a cobrar. Acho que fui explícita agora. Obrigado. Aquele senhor ali atrás, por favor. Eu peço desculpa, não o conheço, pedia que se identificasse quando interviesse. Todos. O meu nome é Diogo Santos, sou município em Loures, morador em Pinheiro de Loures, freguesia de Loures, e por sinal também fui eleito agora membro da Assembleia de Freguesia de Loures. Minha intervenção vem no seguinte: eu tenho estado aqui a ouvir, este é um debate que despertou particular curiosidade e não quis perder hoje. Eu tenho aqui estado a ouvir que as juntas de freguesia se sentem, e estamos aqui a discutir o Conselho e o futuro, para isso é que está a ser feito este congresso, e estamos a falar de delegação de competências. E as intervenções têm passado aqui uma questão mais, digamos, filosófica, sei que sim, poderemos falar, porque estamos a falar já de uma realidade paralela, que eu não sei se é o sentido depois de sair daqui uma determinação da Câmara para isto, que é: as juntas de freguesia deveriam ter competências próprias à semelhança do que se passa em Lisboa. Deveria haver uma clarificação maior na lei no que concerne, no respeitando a competências das juntas de freguesia da Câmara Municipal e das câmaras municipais.
Eu, neste momento, eu faço uma leitura da lei da 75 de 2013, que é as competências das juntas de freguesia e das câmaras municipais, a meu entender, não são muito distantes uma da outra. Eu leio a lei 75/2013 e vejo que as juntas de freguesia têm a semelhança das câmaras municipais, competências de limpas urbanas, espaços verdes, pavimentações, cobranças de taxas, etc. É um rol enorme. Eu creio que as câmaras municipais atuarão mais a uma esfera macro e as juntas de freguesia a uma esfera micro. Eu vejo aqui que as juntas se lamentam que não têm dinheiro, que se sentem maniatadas no seu dia-a-dia, no seu trabalho. Mas, assim, nos protocolos de competência, a lei também diz que as juntas de freguesia podem ter receitas próprias e património próprio. E o que eu vejo aqui é que também não estou a ouvir, ninguém pensa em arranjar soluções para captar mais receitas próprias. Parece que há uma dependência exagerada face às câmaras municipais e às delegações de competências, e parece que os senhores presidentes de junta não conseguem fazer absolutamente nada que a Câmara Municipal não permita, apesar da lei determinar que as juntas de freguesia podem fazer mais. As juntas de freguesia parece que não estão a conseguir realizar trabalho fora da esfera da delegação de competências. E depois ouvi o Sr. Presidente de Santo António há bocado, aqui por sinal, dizer que se propôs com um programa ao seu eleitorado e agora não o consegue levar avante. Mas já sabia destas condicionantes todas e destas vicissitudes. Os presidentes de juntas já sabem, quando se propõe um programa eleitoral, têm conhecimento da lei. Portanto, eu não acredito que estejam completamente dependentes do que as câmaras municipais lhes dão por a delegação de competências. Têm que também saber ir atrás do dinheiro por vezes. Vejam só, porque esta lei de 65 de 2013 é já uma consequência da lei 69 de 99. Também não há algumas alterações, mas não são também assim de monta. É uma opinião, neste caso. O que eu gostaria aqui também de ver, visto que estamos aqui a discutir a delegação de competências neste Conselho, é se a Câmara Municipal estará disposta também a ir mais além do que aquilo que determina o Fundo de Financiamento das Freguesias, em fazer só as transferências obrigatórias, ou se concebe fazer transferências maiores para as juntas de freguesia. Porque quando eu, enquanto município, vejo outdoors a dizer, o ano passado, transferimos 8 milhões de euros para as juntas de freguesia, eu pensei, grande coisa, o anterior executivo tinha transferido 12 milhões. Parece que a Câmara Municipal aqui estava a ir mais além. Não sei se era esta a mensagem que queria passar ou não. No entanto, o que eu gostava que também se fosse pensado aqui é se a Câmara Municipal estaria disposta a dar este passo em frente, em transferir mais verbas do seu orçamento para as juntas de freguesia, além daquelas que já celebrou na delegação de competências, no protocolo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais algum interveniente? Alfonso, faz favor. Boa noite, Pedro Santos Pereira. Eu gostava de fazer uma pergunta evidente e cheguei a pensar que este era um dos objetivos deste encontro, que é, todos falamos em descentralização de competências. Todos falamos que as juntas de freguesia são a entidade que está mais próxima das pessoas, da população. Mas eu ainda não ouvi falar quais as competências que as juntas de freguesia têm a seu encargo e que, na opinião dos autarcas, não devem estar no seu encalço. Quais aquelas que, no entanto, deveriam ter. Ou seja, quais aquelas que deveriam rejeitar e quais aquelas que deveriam ser dirigidas a elas. E eu gostava de saber isto, uma vez que, tendo em conta que esse é o principal foco dos vossos eleitores, ou todos nós, neste caso, aquilo é que podemos pedir responsabilidades e quais as coisas é que devemos pedir responsabilidades e quais aquelas que não deveríamos pedir porque, na vossa opinião, não deveriam ser sacadas às freguesias. Era só. Obrigado. Mais questões? Antes de passar a palavra aos intervenientes, é que eu tenho aqui mais um pedido de inscrição que eu queria deixar para mais daqui a pouco, que é o do Sr. Presidente da Câmara.
porque neste momento temos as palavras, temos a palavra em primeiro lugar às freguesias. O Sr. Presidente da Câmara intervirá depois mais daqui a pouco. Mas não havendo mais nenhumas questões, parece-me que estas duas questões que foram levantadas, sobretudo esta última, são bastante pertinentes aqui para os nossos intervenientes. E eu começava aqui pelo Filipe desta vez. Eu há pouco, quando falei entre comas, na fiscalização dos protocolos, não estava a falar com a Sra. Presidente. Estava a responder ao Sr. Presidente da ANAF, Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Não era consigo. Mas também lhe digo uma coisa. Corroborando as palavras de uma pessoa que está na assistência, quando eu, por exemplo, quando me candidatei à Junta de Freguesia, não estava a pensar em protocolos com a Câmara. Estava a pensar que era com as verbas naturais. A gente, quando faz promessas, tem que pensar onde é que vai buscar o suporte para as promessas. Não é? É uma questão de ponderar. Eu não estava à espera de protocolos. Os protocolos acontecem muito bem. Não acontecendo, tem o valor que as freguesias têm do VEF. Portanto, tudo o que vier para a frente é acréscimo. Mas eu, quando me referia à fiscalização, tinha a ver com a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Falando na última intervenção, aquelas competências que as juntas não querem, que estão na lei, e aquelas que querem que não estão na lei ou que não podem ser dadas, isso é um debate muito longo a se fazer com a Associação de Municípios, com a ANAFRE, é uma coisa que demora muito tempo. Eu, por mim, digo, as competências que estão dadas, não quero rejeitar nenhuma. Outras, isto é uma coisa que numa freguesia ou num município interessa de determinada maneira, no outro é completamente diferente. E depois também depende de quem está no momento no executivo da freguesia ou da Câmara Municipal. Porque as câmaras também querem outras competências e eu acho que devem ter outras competências. Devem desaparecer muitas das câmaras para as juntas de freguesia, diretamente por lei. E as câmaras deviam ter outras competências, muito mais competências que têm. Porque também estão, eu como Presidente de Junta de Freguesia, como passei por uma Câmara, senti isso durante muitos anos, as câmaras estão completamente maniatadas, seja por qualquer governo, de qualquer cor partidária que passe pelo país. Completamente. Quer-se mexer para a esquerda e para a direita, é difícil. Há muitas entidades, o problema de Portugal é as quintas. Cada um tem uma quinta, seja numa direção-geral, seja no Ministério, cada um tem o seu poderzinho e é isto que falta fazer. Acho que já se devia ter chegado ao fim de 40 anos, devíamos ter avançado muito mais, não avançamos. É isso que se tem que fazer. As câmaras devem ter mais competências e as juntas devem ter mais competências. Agora, quais, como digo, o mandato são 4 anos, quem está num determinado sítio os 4 anos pretende certas coisas. Quem vier a seguir, se calhar, pretende outras. Isto é um consenso que tem que se chegar e tem que se trabalhar nisso. Mas, de certeza, que nenhuma junta de freguesia quer largar nenhuma competência que tem, desde que tenha verbas para gerir. Pedro. Muito obrigado. Bem, do ponto de vista da Lei 75 de 2013, eu acho que o problema não é que competências materialmente estão na lei, mas é aquilo que já aqui foi discutido por diversas vezes, que é a necessidade da existência de um contrato interadministrativo que as reduz de competências próprias a competências legalmente delegáveis. Porque materialmente as que já estão e que já estavam na Lei 169 e as que já estão na Lei 75 são competências que, de alguma forma, correspondem às atribuições que se esperam que as juntas de freguesia tenham e que, portanto, fazem sentido que estejam na esfera das freguesias. Assim como, do ponto de vista da possibilidade das competências próprias da Câmara, poder sempre haver delegação de competências, e eu aqui não estou a falar das competências legalmente delegáveis, estou a falar da delegação
da execução de uma obra ou de uma determinada competência que determinada Câmara, num contexto concreto do município, entenda com as suas freguesias que essa competência deva ser delegada e, se a lei o permitir, localmente há que aferir qual é a autarquia que melhor corresponde às expectativas e aos interesses dos cidadãos e o aferir dessa proximidade entre quem detém a competência e os meios e de quem executa melhor o preenchimento da necessidade tem que ser praticamente aferida caso a caso. Mas, nesse caso, eu estou a falar precisamente daquilo que a Sra. Presidente referia há pouco, eram os antigos protocolos adicionais. Portanto, estamos a falar de contratos interadministrativos ou acordos de execução específicos. Acordos de execução, não. Havia uma outra terminologia que tem mais a ver até com obra propriamente dita e com a delegação de obra concreta no espaço público. E essas sim acho que devem ser incentivadas. Isso não é uma questão de transferência de competências, é uma questão de delegação da execução de determinadas empreitadas, de determinadas obras, e isso faz todo sentido que possa continuar a ser avaliado caso a caso, município a município, freguesia a freguesia. Do ponto de vista do que está na lei, neste momento a ANAFRE não tem um conjunto de competências que identifique de uma forma abstrata para o todo nacional que estejam na esfera dos municípios e que devam estar na esfera das freguesias. Aquilo que dizemos é as competências que estão neste momento na esfera dos municípios como competências próprias e que a lei já diz que podem ser competências delegáveis através do acordo de execução nos municípios, deve-se caminhar para que possam ser efetivamente competências próprias das freguesias e não competências legalmente delegáveis, que é isso que hoje a lei determina. E, portanto, a diferença está no mecanismo jurídico, materialmente no cardápio, no menu de competências. Acho que é consensual que aquelas competências correspondem àquilo que as juntas têm como expectativa de competências que, na sua esfera jurídica, são exercidas de uma forma mais próxima, mais eficiente e de forma a satisfazer as expectativas e a necessidade dos cidadãos. Sendo que, volto a dizer, isto não substitui de todo a possibilidade que a lei deve ter sempre para que determinada, e sobretudo, isto aplica-se mais na questão das empreitadas de obra pública, que determinada obra, a execução de determinado projeto, a Câmara possa delegar em concreto na freguesia daquele território, se isso for mais eficiente, tenha um melhor uso e um uso mais correto da despesa pública e que, de alguma forma, preencha melhor as necessidades dos cidadãos. Hoje de manhã, numa conferência da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, o professor Cândido Oliveira perguntava-me como é que eu vejo o que é uma freguesia, como é que de uma forma abstrata diferencia-se as freguesias dos municípios, e sem querer entrar em conceitos jurídicos, porque esses são mais fáceis de densificar e de separar as águas, aquilo que eu lhe respondi é que a freguesia não deve ser determinada de uma forma abstrata pela sua dimensão de território, conjugada com o seu número de habitantes, conjugada com as suas competências. Aquilo que deve presidir à apreensão e à concretização do conceito de freguesia, até para percebermos qual é a dimensão ótima desta entidade, é que ela é uma realidade sociocultural também, além de política na organização do Estado, e, portanto, deve ser eficaz no preenchimento das expectativas, dos interesses das populações e daquilo que é comum às populações que estão em determinado território. E, portanto, é no preenchimento destas necessidades, isto é um conceito, se calhar, mais socioeconómico do que propriamente dito jurídico, é que se deve aferir, é que se deve utilizar para aferir se determinada competência é melhor exercida no município ou na freguesia, e também é este tipo de critérios que deve presidir à determinação até da dimensão da freguesia, e tendo em conta o seu
histórico, sociocultural e a própria história tem um peso próprio, portanto, não são critérios matemáticos que se possa pegar em determinada quantidade de pessoas, em determinada área de território e em determinada conjunto de competências e, a partir dali, construir abstratamente uma entidade administrativa. Uma freguesia não é só isso, e por isso é difícil perceber, ao longo, tendo em conta a diversidade do território nacional, quais são as competências que hoje estão no município e que devam estar nas freguesias, competências que estão nas freguesias e que devessem estar no município. Eu penso que hoje em dia não existem, mas pode-se, se calhar, identificar competências que estão no Estado e que devessem estar nos municípios, e até algumas competências de proximidade, porque o nosso Estado é um Estado demasiado centralista e, se calhar, de vez em quando temos de ter um bocadinho de tentativa de pensar fora da caixa e até encontrar competências que podem hoje estar no Estado e que, se calhar, faz sentido que estejam até nas freguesias e não nos municípios. Ana Glória. Queria só dar aqui três notas perante o que foi dito aqui. A questão das receitas das freguesias e da questão que foi colocada da possibilidade das juntas de freguesia, enfim, de uma forma criativa, pouco mais ou menos, aumentarem as receitas. Não é uma questão fácil, nem é uma questão que esteja na ordem do dia, na minha opinião. Enfim, as receitas das freguesias têm, grosso modo, 3 componentes. A cobrança das taxas dos seus serviços próprios, de passagem dos atestados, etc. E depois a cobrança das taxas que vêm, digamos, por arrastamento, se quisermos assim, do processo de delegação de competências. Deixem usar o termo, enfim, aqui estamos mais habituados. E depois, em todo este processo, a fatia enormíssima vem, de facto, do protocolo da delegação de competências. Por exemplo, na freguesia de Loures, enfim, a percentagem das receitas ligadas à transferência de competências é de 72%. Portanto, isto leva-nos a uma questão que enfim, é lateral ao que eu pretendo dizer, mas como se pode verificar, se acabar um processo de transferências, a junta de freguesia passa novamente ao Estado, enfim, ao estado anterior de passar atestados. Portanto, não é fácil criar outras formas de financiamento. Nem é essa a questão também. Depois, que outras competências seriam descartáveis? Ou que outras que poderiam ser adquiridas? Pela minha experiência em todo este processo, enfim, na freguesia de Loures e a nível do Conselho, esta questão nunca se colocou. Enfim, foi a dinâmica que se foi criando desde sempre que levou a que as competências fossem estas e não outras, e a discussão ao longo de todos estes 30 anos não foi nunca se juntamos esta competência ou se retiramos aquela. A discussão foi sempre na perspectiva do melhoramento do protocolo dos seus mecanismos, no sentido da equidade e no sentido de definição de parâmetros perfeitamente corretos que pudessem ser não só aplicados, como observáveis do ponto de vista da sua aplicação. Parece-me, como nota final, que estamos um pouco a conduzir-nos a nós próprios aqui para alguma dicotomia entre as câmaras municipais e as juntas de freguesia neste processo, mas a questão que temos aqui, o cerne da questão, está a outro nível, é a nível do poder central, que efetivamente nos últimos anos, nas últimas décadas, quase podemos dizer, e passando por vários governos, não sei se por uma questão de estratégia sempre oculta, se uma desconfiança inaceitável relativamente à capacidade das juntas de freguesia, tem havido, de facto, uma política de limitação, de corte na autonomia. É evidente, na autonomia do poder local, generalizadamente em relação às câmaras e às juntas de freguesia. E a questão, para se modificar para melhor e resolver problemas e todos estes equilíbrios, é, de facto, devolver ao poder local a autonomia que ele teve pela sua gênese. Todos sabemos que a lei das finanças locais tem sido sistematicamente subvertida, não é?
todos os mecanismos, a lei dos compromissos, etc., etc., não vale a pena particularizar. E depois ainda, com o pior aspecto de todos, que foi o processo do Relvas, como todos nós sabemos, da anexação das freguesias, que foi um golpe muito profundo e em que estamos agora a apreciar as suas reais consequências na autonomia do poder local. E é aqui que está o cerne da questão. Hoje vivem-se problemas gravíssimos nas freguesias que foram anexadas e aqui só pode haver uma atuação lógica. É que, de acordo com as populações das freguesias que foram anexadas, deve ser-lhes dada a oportunidade, desta vez, para se pronunciarem livremente, porque para quem acompanhou todo o processo, sabemos que as freguesias estiveram contra, numa esmagadora maioria a nível nacional, os votos contra eram quase sempre por unanimidade ou muito próximo, as assembleias municipais estiveram contra, toda a gente esteve contra, e contra ventos e marés as anexações foram feitas. Temos o caso de Loures, não precisamos ir mais longe, passámos de 18 para 10 freguesias e praticamente por unanimidade a rejeição existiu. Não, as opiniões da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, das Assembleias de Freguesia, dos Executivos, não foram minimamente tidos em conta e temos, deixa-me usar o termo monstruosidades, como já aqui foram faladas, que só têm que ser revertidas. Só têm que ser revertidas. Se o Sr. Presidente da União das Freguesias de Camarato me permite citar o exemplo, mas é muito superficial. Aquele conjunto de 3 freguesias passou 3 executivos para apenas um. Tornou mais fácil a vida daquelas freguesias? Tornou mais acessíveis os serviços para a população? Houve economia de escalas, como era o pressuposto aparente da lei? De forma nenhuma, tudo ficou mais complicado. E, portanto, aqui é que está o cerne da questão, repetindo e para acabar. A dicotomia, os problemas que aqui existem não são entre negociação fácil ou difícil, justiça ou injustiça, entre as freguesias e os municípios, é a nível central que está a chave do busilis. Por isso, repetindo a minha primeira intervenção, todo este edifício legal tem que ser rapidamente alterado, sob pena de os problemas se virem sempre a complicar e não darmos cada vez menos resposta aos problemas das populações. Muito obrigada, Manuel Glória. Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, boa noite a todos. Era também para dar a minha opinião sobre este debate. E a primeira questão é a questão do financiamento. O Pedro Cabeça há bocadinho disse aqui que a figura da delegação legal não existe, enfim, na realidade não existe. Mas a figura da delegação legal foi o subterfúgio jurídico utilizado para ultrapassar um problema muito concreto. É que o Governo não queria assumir que, dando as competências como competências próprias às freguesias, tinha que retirar o financiamento do Orçamento do Estado. E como não quis fazer isso, então empurrou para esta figura híbrida de delegação legal, em que, de facto, há uma determinação para que as câmaras deleguem as competências, mas isso pode não acontecer. Basta para isso que não se chega a acordo. Imagine-se que durante, aquilo tem um prazo, acho que eram 90 dias ou coisa que o valha, mas imagine-se que não tínhamos chegado a acordo com as freguesias do município de Loures em relação às condições de financiamento. As competências continuavam a ser da Câmara. Portanto, o problema originário é esse, é o do financiamento, é o da falta de vontade de transferir competências, sim, mas com financiamento que teria de vir do Orçamento do Estado e que seria muito difícil aceitar que viesse de qualquer outra proveniência, designadamente municipal. Mas nós hoje temos nas freguesias uma verdadeira panóplia de regimes. Temos para já as dos Açores e da Madeira que ficaram fora da lei da agregação de freguesias e de todas essas contingências. Depois temos aquelas, por exemplo, a freguesia de Loures, que não foi tocada na lei da agregação das freguesias. E depois temos as que foram agregadas contra a sua vontade. Depois temos as que foram agregadas por proposta da Assembleia Municipal, que têm um financiamento diferente, que têm mais de 15%, salvo erro, 5%. E ainda temos as de Lisboa. Portanto, nós hoje temos no país 5 regimes diferentes
em relação ao financiamento e às regras de organização das freguesias. Isto é que não pode ser. E tudo isto, sob a capa de melhorias na despesa pública e tudo mais, quando, no fundo, o que se fez foi prejudicar bastante as populações e inquinar um processo que podia ter alguma validade, que era, em alguns sítios, poder ser aceite e desejado agregar algumas freguesias. Só como isto foi construído, tudo, sem qualquer nexo, e de cima para baixo, é evidente que isso não permitiu que decisões racionais nessa matéria pudessem ser tomadas. Depois, a questão do financiamento a partir do Orçamento de Estado para as freguesias. Fez-se a atribuição da totalidade do IMI rural, que é uma ninharia, e 1% do IMI urbano, que é também muito pouco em relação às competências que as freguesias têm de desempenhar e à dimensão dos serviços que, estando previstos nas suas competências próprias ou não, acabam por prestar hoje aos seus fregueses e que vão muito para além daquilo que está escrito em qualquer lei, nesta ou nas anteriores. Uma outra questão sobre, evidente que hoje este debate não é sobre o protocolo, sobre a delegação de competências no Conselho de Loures, mas penso que aqui o que fizemos também refletiu toda esta, permitam-me dizer, esta confusão que a nova lei gerou. E foi preciso encontrar soluções harmoniosas que compatibilizassem isso com princípios de igualdade no tratamento das freguesias e de transparência na distribuição das verbas. E é evidente que, aliás, o Tribunal de Contas tem chamado a atenção para isso, sendo as competências municipais, embora delegadas, a Câmara tem de responder pela forma como é empregue o dinheiro que transfere. E daí a monitorização. E também, no caso do nosso Conselho, porque essa é também uma reação, vamos dizer assim, a uma situação de diferenciação na forma de lidar com cada freguesia que existia em mandatos anteriores. E que obrigou a que, para bem de todos e para bom funcionamento do protocolo, a monitorização fosse feita e se fosse igual para todos, com regras iguais para todos e conhecidas de todos. E eu penso que daí não virá nenhum mal. Vamos ver. Eu acho que isto não constitui uma diminuição da autonomia das freguesias, porque no limite podíamos dizer assim, então o que se atribui é um bolo, uma quantia, e cada junta de freguesia faz o que entender. Mas podia uma junta de freguesia, por exemplo, comprar viaturas para todas as coletividades da sua freguesia e para a Polícia de Segurança Pública e para os bombeiros e para as IPSS, para toda a gente. E não arranjar as zonas verdes. Bom, mas isso, então, frustrava o objetivo da delegação. Claro que eu estou a dar um exemplo absurdo, nenhuma freguesia faz isso. Frustrava o objetivo da delegação de competências. E a delegação de competências, o que visa é aproximar mais a resolução do problema da população. E por isso é que as freguesias o fazem melhor. Mas é preciso que seja para efetivamente fazer aquelas competências que estão delegadas. Porque senão também se vem pedir responsabilidade à Câmara Municipal, que são competências suas. E isso hoje ainda acontece. Depois, é evidente que sempre no protocolo, aqui em Loures, desde 86, e nos outros concelhos de certeza que também, é evidente que da gestão das verbas, em muitos casos, se permite retirar, pela boa gestão que as freguesias em geral fazem, uma parcela que permite à freguesia intervir para além daquilo que são as suas competências. Isso sempre aconteceu e continuará a acontecer. E é bom que aconteça. Não há nenhum mal nisso, é uma coisa positiva. Finalmente, eu acho que o problema está, de facto, nos constrangimentos que hoje existem para todas as autarquias, para as câmaras e para as freguesias. E não vale a pena, eu concordo muito com o que disse o Manuel Glória agora, não vale a pena estarmos aqui a degladiar-nos sobre mais aos municípios e mais às freguesias, quando o problema é que ambos estão fortissimamente limitados na sua autonomia, quer no plano financeiro, na participação das receitas do Estado, quer em todas as outras regras que hoje nos impedem de ter o pessoal de que necessitamos, ter os horários de trabalho de que necessitamos, ter a gestão do orçamento de que necessitamos, porque tudo isso é
condicionado por regras que nada têm a ver com a boa gestão e têm a ver, sim, com a diminuição da autonomia do poder local, que é o que está a acontecer hoje em dia. Muito obrigada. Não tendo mais pedidos de inscrição, penso que este debate, na minha opinião pessoal, e aqui com uma declaração de interesse enquanto autarca de freguesia também, penso que há uma conclusão que todos nós aqui tiramos. Não devíamos estar a falar de competências próprias. O edifício legal teria que ser discutido e analisado pela ANAFRE, pela Associação Nacional de Municípios, com o Governo, e não de competências delegadas, de forma que as freguesias deixassem de ser os parentes pobres, que continuam, em alguns casos, a ser, e passassem a ter não só as competências, mas também os correspondentes meios financeiros, e isso leva-nos sempre àquela questão das competências até dos próprios municípios com os correspondentes meios financeiros. Penso que esta questão é aqui consensual. Portanto, um dos caminhos que este debate nos pode levar daqui para a frente, uma das conclusões, e ele também se faz dentro desta grande iniciativa que é o Loures ao Congresso, que é perspectivar caminhos de futuro até para o próprio Conselho, penso que esta é uma ideia que sairá daqui consensualmente, que tem uma conclusão, embora não seja uma conclusão definitiva, mas pelo menos este caminho, seja o caminho de Lisboa, seja um outro caminho a ver. E penso que a ANAFRE aqui terá um papel muitíssimo importante, juntamente com os seus associados e com os seus não associados, e que este debate se faça a nível do país de forma efetiva. E estamos numa altura certa para o fazer, penso eu aqui, permitam-me a minha opinião pessoal, porque estamos quase no meio do mandato e há um outro balanço que vamos ter que fazer em breve e que já foi aqui aflorado, que é a questão da agregação das freguesias, que está na ordem do dia. Para o ano serão os 40 anos das primeiras eleições autárquicas, será um momento, sem dúvida-chave, para também fazer esse debate e será também um pouco mais do que o meio de mandato para fazermos esse debate. Quero agradecer-vos a vossa presença neste debate, a todos, quer ao público, quer aos intervenientes, e penso que hoje saímos daqui com mais algumas ideias e apelar à vossa participação, a todos os presentes nas próximas iniciativas do Loures em Congresso e nos debates que ele suscita, para continuarmos a falar, a perspectivar caminhos para o futuro do Loures. Muito obrigada a todos mais uma vez.